Bom dia, amados filhos e filhas de Deus. O dia de hoje é um domingo que todos nós em casa queremos seguir a este serviço divino. Daqui a pouco vai iniciar. Pedimos a máxima atenção e o cântico da entrada é o número 379. Ao vosso ouvir, pedimos obrigado. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eterno e fiel Pai Celestial, Tu és o Criador da terra e o céu. Pela Tua própria imagem e a vontade que criaste o ser humano. Vivemos neste mundo através da Tua graça e a misericórdia. E assim que nós te agradecemos neste manhã de ter nos protegido em longo de noite, que todos nós éramos como os cadáveres. Nenhum de nós que pensava de riqueza nem da sua pobreza. Nenhum de nós que sabe onde que foi a escuridão e onde que veio o dia. Tu és o amoroso e o teu amor não tem o fim. E assim que Pai Celestial,
Ofereceste-nos esse grande dia como uma oferta. Durante os dias fizemos o plano divino, para que neste manhã possamos deixar todas as nossas atividades na vida carnal e assim que andamos em vários meios de transporte que não tem visto nem ouvido, viemos junto da tua casa, que é a casa de ajuda, que é a casa de oração. Pai Celestial, pedimos-nos, em tempo e longo deste serviço divino, manda-nos os teus anjos de proteção e afasta todos os impedimentos humanos, fora e longe de nós. A tua luz divina que brilha no fundo dos nossos corações. E assim que Pai Celestial, liga-nos do coração e alma de todo servo de Deus do mundo inteiro, do coração do apóstolo de distrito adjunto e apóstolo de distrito e como apóstolo maior. E ouve-nos pela vontade do teu Filho, amado Jesus Cristo, o nosso e Salvador. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, neste serviço divino, o nosso Deus nos ama e o seu amor manifesta-se através do nosso querido apóstolo maior. Ele se preocupa para o bem da nossa alma. E assim que ele manda-nos a sua palavra, que se encontra no segundo livro de Moisés, Êxodos, no seu capítulo 20 e o versículo 13. Êxodos, capítulo 20 e versículo 13. E a palavra diz o seguinte: não matarás. Daqui podemos nos sentar. E o coro, por favor. Obrigado, queridos coristas, pelo vosso empenho e o amor que vós tem na obra de Deus o Pai. Desejo-vos as boas-vindas nesse grandioso dia, neste domingo que o nosso Deus o Pai nos ofereceu. Cada um de nós podemos saber do nosso passado, mas o futuro é assim que nós podemos pensar perante o nosso Deus. Neste mundo que vivemos, nada que nós dependemos de nós próprios,
mas depende do nosso Deus, o Pai Celestial. E assim que o amor de Deus é um amor que não tem o fim. Sem o amor de Deus, nada que nós podemos fazer, é difícil de nós vivermos também neste mundo. E assim que a sua graça basta perante nós. Quando nós podemos pensar dessa palavra que o apóstolo maior mandou-nos, podemos pensar dos 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos, onde que o apóstolo maior fala-nos o 5º mandamento. Lembrarmos-nos o tempo do Senhor Jesus Cristo. Os escribas, eles perguntaram ao Senhor Jesus Cristo qual é o mandamento maior e qual o primeiro mandamento. Mas o Cristo, na qualidade de ser como sábio, ele consegue os dizer que o primeiro mandamento, amarmos o nosso Deus de todo o nosso coração. Amamos o Deus de toda a tua alma e amamos o Deus de toda a tua consciência e amarmos o Deus de toda a nossa força. Estimados irmãos e irmãs, quando nós podemos pensar deste amor, cada ser humano deve saber praticar o verdadeiro amor junto do seu próximo. Na falta do amor, é difícil de nós, se nós não nos amarmos o nosso próximo, é difícil de nós falarmos que nós amarmos o Deus. Quando nós falamos que amamos o Deus, primeiramente, temos que ter o amor profundo do nosso próximo, porque o próximo nosso é a imagem de Deus. Como que nós podemos amar o Deus que nunca vimos, sendo que o que nós vimos não o amamos? É assim que o nosso querido, o apóstolo maior, oferece-nos essa palavra que tem o tema, o 5º mandamento. E a sua mensagem vem, a proibição de matar também é um mandamento. Cada um de nós temos a proibição de não matarmos o nosso próximo. O que o Deus deseja, o que o apóstolo maior deseja, protegermos a vida humana, protegermos o ser humano, onde que nós podemos lembrar, na antiga aliança, o Caim e o Abel. Esses dois eram como irmãos do pai e mãe. Cada um deles vivia segundo o dom que o Deus tinha lhes dado. Onde que nós podemos pensar que o Caim era como lavradores e o Abel era como pastores das ovelhas. Ele criava os seus animais. Mas no momento que eles viviam, cada qual, o seu coração é de saber fazer o bem, de agradar o Deus, onde que eles davam sempre as suas ofertas, como holocaustos. Mas o Abel, de todo o coração que ele sabia que tudo que eu pertenço não depende de mim, depende do meu Deus. E ele dava boas ofertas perante o Deus, que agradava o Deus, o Pai. Mas o Caim, com o coração escuro, ele não dava boas coisas perante o Deus. E a produção de Caim não adiantava para ir à frente. Mas o Abel é que tinha mais boa produção. É assim que, amados irmãos, através da inveja, que o Caim sentiu a inveja do seu irmão, ele veio matar o seu irmão como o Abel. E quando o Deus percebeu que o Caim matou o seu irmão como o Abel, o Deus o perguntou: Caim, onde que está o teu irmão? Vejamos o assassino que não tem a maneira, que é rebelde. Ele consegue de perguntar o Deus ou responder o Deus: eu não sou guarda dele. Amados irmãos,
amadas irmãs e servos de Deus, a vida é bem preciosa que o Deus nos ofereceu. Não há alguém que pode tirar a vida de um outro. E assim, o Caim de ser rebelde e o Deus o maldiçoou. Isto, se nós podemos ver isso nas nossas casas, no Gênesis capítulo 4, podemos ler isso no 8 até ao 15. E o Deus ficou triste neste trabalho, neste comportamento de Caim. E quando Deus lhe maldiçoou, ele disse que eu posso me esconder perante alguém para que ele possa me matar para me livrar. Mas o Deus, ele deu o castigo perante o Caim do ato que ele tinha praticado, que a nível do mundo ninguém pode te matar. Hoje, todos nós, quando vejamos o Caim a girar com aquela velocidade, ninguém consegue de tirar o Caim nem de o matar. E o Deus disse que aquele que te matar, irei de lhe condenar 7 vezes. 7 vezes. É isto que a graça que nós temos, o Deus, o Pai, ele coloca esse pensamento perante o nosso querido apóstolo maior, de nos oferecer a palavra que nós ouvimos: não matarás. Amados irmãos, amadas irmãs, irmãos, hoje, o mundo que vivemos, os assassinos veem matar que é uma coisa normal. Prejudicar uma vida humana é uma coisa normal perante ele. Mas o Deus que criou o mundo, que colocou o ser humano, ele é o dono da vida. Não há mais alguém que pode tirar a vida do outro. E se por isso, não matarás. Matar é proibido. Matar é proibido. Quando nós pensarmos que matar é proibido, matar não é só com a faca, matar não é só com arma, mas existem várias maneiras de matarmos alguém que os assassinos praticam. Hoje, meus amados irmãos e irmãs, quando alguém tem o pensamento, o que origina esse pensamento de matar o ser humano? A inveja, o ódio. Quando vejamos alguém estar a trabalhar, o preguiçoso, ele sente que este tem que lhe tirar a vida. Mas, meus amados irmãos e irmãs, cada um de nós temos o nosso dom. Não quer dizer, conforme o Caim matou o Abel, que ele ficou com a riqueza do Abel. Ele não ficou com a riqueza do Abel. E hoje, quando tu matar o teu próximo, não quer dizer que tu irás de ficar mais abençoada, que irás de ficar com a sua riqueza. É desgraça da tua vida. É desgraça da tua vida. Vejamos o castigo que o Deus consegue de dar perante o Caim. A girar todo mundo que não tem o paradeiro. Quem pode tirar esse castigo? Derramar o sangue de alguém é muito proibido. Quando nós podemos pensar, matar é proibido. O Cristo viveu neste mundo conforme nós estamos a viver. O Judas Iscariote, ele sentiu inveja de Cristo, traiu o Senhor Jesus Cristo. O Cristo morreu. Mas a morte de Cristo, alguém que originou, é o Judas Iscariote. Mas o Judas, depois dele perceber o grande erro que ele cometeu perante o Deus, o Judas se matou. O Judas se matou. Porque ele viu, reconheceu que este elemento que eu matei não tem nenhuma necessidade, não cometeu nenhum crime para o matar. Mas o Judas não era pessoa de distância com Cristo. Era um grande colaborador do Senhor Jesus Cristo. Hoje, a nossa vivência, um amigo
mata o seu amigo devido dos bens materiais. Mulher mata o marido, mas essa mulher vive com o marido dentro da casa. E hoje o que acontece? Os pais matam os filhos e os filhos matam também os pais. Quando essas coisas acontecem, meus queridos irmãos e irmãs, você deve saber que no coração de Deus já não farás parte e não fazes parte. O Cristo, Ele veio para nos salvar e cada um de nós sabermos praticar as boas coisas e termos o amor do próximo, conforme já o falei antes. Os mandamentos. Quando nós amamos o nosso Deus de todo o nosso coração, de maneira que nós amamos o Deus, é a mesma maneira que nós devemos amar o nosso próximo. Quando o amor ser perfeito, um amor verdadeiro, é muito difícil que surge esses tipos de pensamentos errados para derramar o sangue inocentes dos nossos próximos, dos nossos amigos. Quando nós falamos deste mandamento, que o apóstolo maior consegue de nos mandar, que não matarás. Muitas mulheres hoje em dia fazem aborto provocado. Alguns podem dizer que não, é sangue de um mês que eu tirei. Este sangue que tu tiraste já é considerado perante Deus que é um ser humano, porque o sangue, quem colocou dentro da tua ventre, é o próprio Deus, o Pai. E agora, os abortos estão quase na moda em todos os momentos, porque as pessoas dizem que é sangue que eu tirei, mas esse sangue já mataste. Na tua vida deve ser considerado que eu sou assassino ou assassina, porque mataste. Igual modo, como os médicos, quando ele consegue dizer que vamos tirar essa gravidez para conseguir deter o dinheiro, está a violar a lei, o 5º mandamento de Deus, o Pai. E este mandamento que necessitamos que cada um de nós devemos o proteger, o guardar e praticarmos sobre esse mandamento. Não matarás. Não matarás. Temos que saber diferenciar a galinha ou o porco que nós criamos e o ser humano. É muito diferente, porque a galinha foi feita para o bem da nossa alimentação, que podemos o matar, mas o ser humano, ninguém come o corpo do outro. Ninguém. Ninguém. E por que pode o matar? Por que podes fazer isto? Crime, pecado de tão grandioso tamanho perante o nosso Deus. Quando cada um de nós conseguimos de conservar esse mandamento, que não matarás, é assim que nós podemos ter a paz definitiva no mundo que nós vivemos. Cada um de nós devemos ter esse amor do nosso próximo, que eu não posso matar o meu próximo. Vê o país que nós vivemos, há certas músicas que dizem que vou te matar, vou te matar. Mas se não tens música para inventar, é bom de ficar em casa sentada. Não é porque vou te matar. E as crianças que estão a crescer hoje em dia, ouvindo essa música e dançar, podem considerar que matar não é nada, não é crime. Amados irmãos, amadas irmãs, se que for os professores da escola dominical, devem saber ensinar disto perante as criancinhas, que matar é proibido. Ninguém pode matar humano igual. Quando nós pensarmos dessa palavra e metermos isso em prática, eu penso-me que todos nós iremos de viver com toda a harmonia e com todo o amor.
Quando falamos de matar, o Deus disse que aquele que matar o seu próximo, ele fará parte de juízo, no rei de juízo, vai ser condenado. Isto, se nós podemos ver isso nas nossas casas, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5 e o versículo 21. E todos aqueles que praticam esse ato perante o Deus o Pai serão condenados. Todos que praticam, que violam essa lei, esse mandamento, o 5º mandamento de matar, que não podes matar, quem o pratica perante o Deus é grande crime e vai ser condenado. Na nossa vida cristã que vivemos, qual é o nosso desejo? O desejo de cada um de nós é vivermos na sala das bodas, o 1000 anos de paz e de alegria. Mas para nós conseguirmos de viver esse 1000 anos de paz e alegria perante o nosso Deus, quando cada um de nós conseguirmos de perseverar nesses mandamentos que o Deus o Pai nos oferece. O que é necessário perante nós? O Cristo, Ele disse-nos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E na qualidade de nós sermos como filhos de Deus, devemos abraçar a verdade um ao outro. E devemos saber o caminho onde que nós nos encontramos, que é um caminho da verdade, e precisamos de praticar o verdadeiro amor. O amor fingido, hoje em dia, nas igrejas existe. Nas igrejas existe os malfeitores. E na sociedade em geral é mais pior. Agora, meu querido irmão, se tu se encontra no caminho da verdade, por que praticar aquilo que não são das verdades? Por que não considerar a vida humana, o peso, o seu valor? E isto, hoje, meus amados irmãos e irmãs, quando nós podemos pensar desse mandamento que o nosso apóstolo maior nos ofereceu, os cristãos devem se esforçar a cumprir a vontade de Deus o Pai. A vontade de Deus o Pai, por enquanto que nós podemos agir segundo os seus mandamentos. Para cumprirmos a vontade de Deus, cada filho de Deus deve agir mediante a vontade de Deus, o cumprir os seus mandamentos. Quando um filho de Deus não sabe agir, cumprir a vontade de Deus sobre esses mandamentos, tu não és considerado como filho de Deus. Não és considerado como filho de Deus. E se por isso, na qualidade de nós sermos como filho de Deus, lembrarmos do nosso Pai e lembrarmos do Senhor Jesus Cristo e fazermos a sua vontade. A nossa vontade, o nosso desejo deve ser alegrarmos o nosso Deus. Eu várias vezes que eu falo disto, um filho de Deus quando comete tantos erros de tamanho desse pecado, nós sempre façamos chorar o Senhor Jesus Cristo. Porque o Cristo morreu através de ti, o Cristo morreu através de mim e o Cristo morreu através de nós. O seu sangue que derramou é para a nossa salvação. E se por isso que nenhum de nós que pode conseguir de cometer vários tipos de pecado deste grande tamanho. O que é necessário? Fugirmos o mal. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono da vida e Ele venceu o diabo e venceu a morte. Quando nós podemos pensar dos nossos irmãos e filhos que são confirmados, eles façam sempre o voto de confirmação.
de renunciar o diabo e as suas obras. Quando nós renunciamos o diabo e as suas obras, isto que mostra que devemos deixar e esquecer toda a maldade. Porque no fim falamos que entrego a ti. Como que nós nos entregamos perante Deus? Metade da alma que se entrega a Deus ou toda a alma que nós nos entregamos na sua totalidade perante o nosso Deus? Devemos nos considerar e nos entregamos na sua totalidade perante o nosso Deus e deixarmos-nos as obras do diabo Satanás. Porque no momento que nos encontramos dentro da obra de Deus, nós nos consideramos como somos uma nova criatura. Na qualidade de sermos como uma nova criatura, seguimos o Cristo, praticarmos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Praticamos o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós, como filhos de Deus, empenharmos-nos sob o respeito e a proibição de matar. Na boca de um filho de Deus, na boca de um servo de Deus, nem nos nossos corações, devemos meter barreira que é muito proibido de nós pronunciarmos a palavra que vou te matar. Quando nós conseguimos do saber e metermos isso em prática, e assim que, meus amados irmãos, irmãs e servos de Deus, seremos considerados como bons filhos de Deus e façamos a sua vontade. Vivermos esta fé e guardarmos o mandamento de Deus. A fé deve nos guiar através da fé viva e verdadeira fé, e assim que nós podemos guardar e praticarmos os mandamentos de Deus, o Pai. Amados irmãos e irmãs, várias vezes quando nós realizamos um ato fúnebre, lá no cemitério sempre pronunciamos uma das palavras, que entregamos o corpo na terra, porque da terra que vem e pó por pó. Mas a alma e o espírito nós entregamos nas mãos de Deus, o Pai. Queridos irmãos e irmãs, que tipo de alma que nós entregamos perante o Deus? No momento que nos encontramos em vida, onde que nós podemos analisar a alma pura, a alma que obedece o Cristo, é essa alma que nós podemos entregar perante o Deus o Pai, que o Deus necessita dessa tua alma. E assim, se nós conseguimos o fazer, seremos como os bem-aventurados. Amém. E aqui nos encontramos no distrito de West-Maca. E esse distrito é dirigido perante o nosso ancião de distrito, Kiala. E ele vai continuar a servir-nos, e o coro, por favor. Amados filha de Deus e todos aqueles que nos podem seguir nesta manhã de domingo do outro lado em casa. Na verdade, ouvimos muito na boca do nosso servo, que é o nosso bispo, que pode também falar-nos muito no que toca a palavra de hoje, que está nos
que fala-nos do 5º mandamento. E ele frisou muito no que toca a esta palavra: não matarás. Amados filho e filha de Deus, esses mandamentos nós podemos receber isto outrora através de Moisés. Ele foi buscar isto através da montanha e trouxe. E se nós agora refletirmos da mesma palavra, no dia de hoje, podemos ver também que se alguém matar o seu próximo, esta pessoa tem um nome. Esta pessoa vai ser chamado assassino. Agora, vejamos uma coisa. Se aqui alguém matar o nosso Estado, irá atrás desta pessoa, que é chamado assassino. Ele será preso e condenado. Aqui é no mundo. E agora, lá onde o Pai Celestial preparou para nós. O que será de nós? É aí que nós devemos refletir, porque a vida humana é uma dádiva de Deus e é um bem precioso. Nós podemos tirar um exemplo da vida natural. Quando nós recebemos uma criança em casa, ou a nossa mulher dar à luz, nós ficamos muito, muito alegres. O porquê? Há uma vida que nos foi dado pelo Deus. E agora, se alguém o tirar, nós ficamos muito abalados. Nós ficamos muito tristes. E se nós ficamos tristes, é lógico, Deus também não ficará contente através deste acto. Por isso, amados filhos e filhas de Deus, o nosso amado bispo falou-nos também que nós devemos agora permanecer firme e fiel. Devemos manter a nossa fé viva. É através disto que nós vamos nos comportar como filho de Deus. E também é assim que nós vamos nos comportar dentro de uma sociedade. Também podemos ver que nesse preciso momento nós nos encontramos num momento em que há uma grande pandemia que está a assolar o mundo, onde muitas mortes, mas que as pessoas neste mundo, muitos ficaram perturbados. Onde é que vamos fugir? O que é que nós devemos fazer? Mas será que é o fim do mundo? Não. Agora vou me referir de algumas palavras que o nosso apóstolo maior pode frisar através de um serviço divino passado. Ele disse algo muito pertinente, que, na verdade, esta pandemia veio somente mudar os nossos projetos, os nossos planos, mas que o plano da salvação mantém intacta. Somente o Deus Pai é que sabe. A Bíblia relata-nos que o dia de hoje, que é o nosso dia, mas o dia da manhã é o dia do Senhor. Somente o Senhor é que sabe
O que é que Ele poderá fazer para nós? O que é que Ele guardou para nós como oferta? Como filhos de Deus que somos, neste tempo ou neste momento, devemos manter a nossa firmeza naquilo que nós aceitamos. Devemos, sobretudo, manter com a nossa fé viva e, sobretudo, com orações fervorosas, para que possamos ultrapassar este momento que não agrada a ninguém. Amém. Sim, meus queridos, nós ouvimos as palavras que o Deus colocou no pensamento e no coração do nosso querido ancião. O nosso Deus não quer só nos oferecer também a palavra, mas sim quer também oferecer-nos o perdão dos pecados. É verdade, na qualidade de vivermos neste mundo, somos como os pecadores, mas queremos a graça de Deus que possa sempre nos acompanhar. E assim que o Cristo, Ele pode conseguir nos dizer: vinde todos aqueles que estão cansados e oprimidos, para que possa vos aliviar. Na Igreja de Cristo, nós não confessamos os nossos pecados perante alguém ou um servo de Deus, mas sim confessamos perante o nosso Deus, perante o Senhor Jesus Cristo, porque Ele vê os nossos corações. Você próprio deve agora abrir o teu coração para que possa entregar todos os teus fardos perante o Deus, perante o Senhor Jesus Cristo, e assim que terás essa misericórdia para o perdão. E assim, amados irmãos e irmãs, todos nós devemos nos preparar sobre esse grande evento de nos entregarmos e sermos perdoados perante o nosso Deus. Nós vamos cantar o cântico penitenciário número 300, o terceiro estrofe. Queremos levantar para orarmos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induze à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador e apóstolo, anuncio-vos a feliz mensagem. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vós são perdoados os vossos pecados, e a paz do ressuscitado esteja convosco. Amém. Bondoso e fiel Pai Celestial, te agradecemos pelo seu imenso amor
de nos oferecer essa oportunidade de perdoar os nossos pecados. Somos pecadores, através da graça e misericórdia de Cristo. Neste momento, as nossas almas e os corações encontram-se limpinhos. Pai, continua de o fazer e nos dá sempre o teu poder e a maturidade divina para que possamos sempre permanecer junto do seu rebanho. E assim que pedimos-nos tudo em nome de Cristo, o nosso e Salvador. Amém. E nesse momento, o tempo que nós vivemos, não festejamos a Santa Ceia, mas sim podemos lembrar que a palavra de Deus, conforme o Cristo ele tinha falado, que nós não vivemos através só do pão, mas vivemos através da palavra. É assim que a palavra é que pode sempre nos proteger, até lá que o Deus possa manifestar a sua vontade, que iremos sempre de iniciarmos futuramente os serviços festivos com a Santa Ceia. E assim que o coro oferece-nos um estrofe. Convido-vos para levantar e vamos agradecer. Eterno e fiel Pai Celestial, mais uma vez que nós te agradecemos de oferecer-nos esse grandioso dia e esse manhã de domingo, que é um dia de graça e de louvor, onde que viemos junto da tua casa com respeitos vazios. Neste momento estão repleta e cheia da tua palavra e a comida espiritual que tu nos ofereceste. Pai Celestial, o país que vivemos, o mundo, muitos choram devido à pandemia que é com Covid-19. Alguns perderam os pais, alguns perderam mãe, filhos e tio, e muitos ficaram como órfãos. Pai Celestial, tu ajuda-nos e consola todo o mundo que tem essa aflição dessa doença. Muitos dos trabalhos eclesiásticos estão paralisados, mas sim, Pai Celestial, nós confiamos a Ti, porque não és inocente a vinda dessa pandemia a nível do mundo, porque Tu sabes e Tu que permitiste. E assim que nós sempre Te falamos e Te pedimos que a Tua vontade que seja feita. E assim, Pai Celestial, fortifica todas as almas ansiadas e depois oferece-nos um dia abençoado. E queremos nos separar. É uma separação carnal. Espiritualmente estamos junto de Ti. E assim que muitos dos Teus filhos hei de voltar em vários meios de transporte que não têm visto e ouvido. Afasta os perigos visíveis e invisíveis. E assim que amanhã iniciaremos uma semana de trabalho. Abençoa os trabalhos dos Teus filhos e oferece-nos uma semana abençoada e afasta os perigos, porque muitos deles irão de andar em vários meios de transporte que não têm visto nem ouvido. E vem e abençoa as oferendas, as mãos que oferendaram e os trabalhos onde que vem.
E abençoa também aqueles que não conseguiram de oferecer nada. Pai, esteja com ele e abre a janela de bênção para que a próxima oportunidade possa conseguir e oferendar-te. E temos muito para nós te pedir. Antes que não pedimos, tu sabes as nossas preocupações. Pedimos tudo em nome de Cristo, o nosso e Salvador. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Ok. O coro pode nos oferecer outro cântico. Podemos sentar. Muito obrigado. O nosso serviço divino chegou ao fim. Agradeço o grupo técnico que nos ajuda sempre, em todos os momentos, de fazer esse grandioso trabalho muito precioso para alimentar as nossas almas a nível do país e como fora do país. E agradecemos também o grupo coral pelo vosso grande empenho de deixar sempre os vossos trabalhos a fazer. E no momento que vivemos, os transportes estão muito difíceis, mas o amor de Cristo que está convosco não cruza sempre as mãos. Desejo-vos que o Pai Celestial vos ofereça o que é necessário para o corpo, alma e o espírito. E desejo-vos a bênção que esteja convosco e bom regresso. E digamos adeus.